Bem-vindos de volta. Agora que nós vimos aí as viagens que Jesus fez pela Galileia, a gente vai ver esses trajetos longos que Jesus fez a partir de um ano próximo da cruz. Tá? Nessa época da vida do Senhor Jesus, como eu falei, a popularidade dele começou a diminuir por conta das suas duras mensagens, tá? Os seus discursos sérios, ele falava aquilo que o povo não queria ouvir. Olha comigo, por exemplo, João 6. Olha o versículo 26 aqui. Jesus respondeu: "A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos." Eles não estão interessados em saber que eu sou o Messias, mas vocês ficaram de barriga cheia. E tem gente pregando isso aqui hoje em dia, dizendo que isso aqui é o evangelho hoje em dia. Abre o olho, gente. E o versículo 60, que a gente leu na aula anterior, né? Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: "Dura é essa palavra, quem pode suportá-la?" O povo começou a perceber cada vez mais que Jesus não era o tipo de Messias que eles queriam. Jesus permanece ainda por mais 6 meses na região ali da Galileia, na maior parte do tempo ao norte aí da Palestina, né? Como é onde fica situada a região da Galileia, embora Jesus não tenha restringido o seu ministério nessa região. Jesus percorre aí um longo trajeto, cumprindo agora um ministério mais específico com os seus 12 discípulos, e também tendo alguns contatos interessantes com alguns gentios. Eu vou mostrar no mapa, tá? Esse mapa que você está vendo aí, como é que foi esse trajeto durante esses 6 meses, só para ficar mais claro no visual, na nossa mente. Então, depois de alimentar os 5.000, Jesus ele envia os seus discípulos de bote para Betsaida, tá? Então aí é o ponto 1 que eu coloquei. Ocorre uma tempestade de ventos, no meio da noite Jesus caminha sobre o mar até eles, por isso que o número 2 está no meio do lago aí, tá? E número 3, Jesus ele acalma a tempestade, depois de acalmar a tempestade eles chegam ali em Genezaré, e Jesus permanece um tempo e cura muitos doentes daquela região. Tá? Aí, número 4, Jesus ele vai para o território de Tiro, provavelmente sozinho, tá? Ele tenta restringir a sua visita para que ela seja meio que secreta ali, para não chamar tanta a atenção. Tá? Ali no ponto 5, subindo um pouquinho mais, uma mulher suplica a Jesus para que ela expulse um demônio da sua filha. E aí no 6, Jesus continua subindo, aí ele vai para o norte, para a região ali de Sidom, ele viaja e tem alguns momentos curiosos também em Sidom. Aí, número 7, ele vai para a região de Decápolis, onde ele cura um surdo e gago, tá? E aí, número 8, descendo aí a sua setinha, já em Decápolis ele cura o servo de um oficial romano, que teve fé nele. E região 9 aí, ele expulsa uma legião de demônios de um homem em Decápolis. Jesus prossegue viajando e em seguida ele vai para o norte. Lembrando que Jesus estava aqui a sudeste do mar da Galileia. Só que agora Jesus vai fazer o quê? Seus discípulos eles estão ali em Betsaida, onde está o número 10 ali para você ter uma ideia, tá? E lá Jesus cura um cego nessa região. Aí eles viajam para a região próxima de Cesareia de Filipe, tá? Lá para cima, e é lá que ocorre a grande confissão de Pedro, nesse local aí. 6 dias depois, Jesus leva Pedro, Tiago e João para o alto do monte, provavelmente o Monte Hermon, onde Jesus ele é transfigurado, tá? É nesse momento aí que acontece isso. Em seguida, Jesus e seus discípulos eles voltam, né, viajando aí ao redor da Galileia, se eu puder colocar assim. E aí Jesus ele prediz a sua morte nessa região aí. E em Cafarnaum, Jesus confronta os seus discípulos a respeito de uma reivindicação do qual quem seria ali o maior, tá?
Apenas a título de curiosidade, nesses 6 meses, Jesus percorreu aproximadamente, nós estamos falando aí de uns 450 quilômetros. E isso em linha reta, tá? Sem contar a altitude aqui, tá? Fazendo esse cálculo aproximado, como você viu aí nesse mapa, essas flechas aí mostrando aí para cima e para baixo, tá bom? Então, só para a gente fechar essa aula aqui, só para olhar aqui as distâncias para vocês entenderem, esse mapa está aí justamente para você ter uma ideia de como é que era essa região, o que Jesus fez. De novo aqui eu tirei algumas coisas, mostrei para vocês alguns milagres, algumas curas, alguns contatos que não estão necessariamente numa ordem cronológica, mas aqui eu estou mostrando para vocês o que aconteceu para vocês situarem, por exemplo, a transfiguração ou esse momento onde Pedro diz que tu és o Cristo, né, o Filho de Deus e assim por diante, tá? Só para a gente entender e se situar. Em seguida, a gente vai ver e vai começar a ver com vocês algumas questões que aconteceram ainda nesses longos trajetos, se aproximando dos últimos momentos de vida de Jesus, tá bom?